Olá, sejam todos bem-vindos. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no nosso canal, curta, compartilhe esse vídeo para que esse conteúdo chegue a mais pessoas. Eu tenho aqui a honra de conversar com o Dr. Rubem Dargan Holdorf. Conversamos no primeiro ano, logo quando aconteceu, né, a invasão, tragicamente. Depois conversamos no ano passado. E agora no terceiro ano dessa maldita invasão, né, da Rússia, da Ucrânia pela Rússia, né? Uhum. É, lembrando que eu coloquei lá na divulgação 3 anos de invasão, me referindo a tal operação militar especial, porque o território Ok. ucraniano já é invadido já há 11 quase anos. 11 anos, vai completar 11 anos a região do Donbás, né? Mas a operação em larga escala, né? Invasão em larga escala, em três frentes, né? Foram em três frentes mesmo, né, Rubem? Não estou enganado, É, não. Foi à frente foi, lá pela sim, Bielorrússia, né, em direção a Bielorrússia, Kiev, o Kiev. depois em Kharkiv, que é a parte Kharkiv. norte, norte-nordeste, e o E, leste mesmo, né? Que aham, é na região entre o Donetsk, entre o Donbás e Mariupol, né? uhum. Pois é, então vamos conversar hoje sobre os desdobramentos desse conflito, o que nós temos aí de perspectivas para o futuro próximo, né? Será que finalmente chegaremos ao fim dessa invasão? E, enfim, vamos saber também dos bastidores aí da mídia, né? O Rubem, por ser da área do jornalismo, sempre nos atualiza sobre isso, nos dá aí boas fontes, né? Boas indicações, né? Porque também existe sempre, claro, a guerra ali de narrativas, né? Quando começa um conflito, a primeira vítima é a verdade. Então, é sempre importante dar indicações aí nesse sentido. Rubem, pode se sentir à vontade, pode ficar aí no comando. Volta e meia eu vou fazendo aí alguma ponderação, alguma colocação, alguma dúvida, né, que for surgindo, mas pode se sentir à Nós, vontade. primeiro que nós nunca esperávamos a invasão. Essa era nem o próprio presidente, né, da Ucrânia esperava a invasão. Os próprios colegas, inclusive, esses dias eu vi uma entrevista de dois deles numa revista lá da Ucrânia e eles confirmaram que não, para eles foi uma surpresa a invasão. Essa invasão em larga escala. Sabiam que a guerra poderia tomar novos rumos de uma forma mais intensa no leste, apenas no leste, deixando o resto do país vivendo normalmente. Mas isso não aconteceu. E com a invasão havia a expectativa assim de que quantos dias a Rússia levará para esmagar a Ucrânia. E todos aguardavam, esperavam que o presidente fosse fugir do país, a cúpula fosse fugir. Fugiram alguns deputados, políticos, mas o presidente não fugiu e nem o maior rival dele, o Poroshenko, que continua lá, né, lutando lado a lado. E, e também não se esperava que a guerra tomasse um rumo assim, em termos de tempo tão longo, né? Eu E tinha essa agora, suspeita, sabia, Rubem? Eu tinha essa suspeita de que essa guerra fosse se prolongando. Eu lembro que antes daquela nossa live, assim que começou a invasão, eu estava conversando com um colega, professor de geografia. E eu suspeitava que essa guerra fosse se prolongando, justamente pelo apoio ocidental, coisa que o Putin não contou, não entrou no cálculo dele. Eu sentia que o Ocidente ia acabar armando a Ucrânia e que justamente por esse apoio do Ocidente essa guerra fosse se prolongando tanto. para todos os efeitos, também a Rússia também está contando com apoio estrangeiro, né? O Conta apoio da Rússia, com principalmente do Irã, né, questão de a, drones, agora tem a Coreia do Norte com Coreia algumas do Norte, tropas, mas já retiraram tem tropas, né, pelo que eu vi. tem equipamento chinês, tem equipamento brasileiro, e se não é equipamento brasileiro, tem dinheiro brasileiro,
O dinheiro que é para comprar os produtos aí agrícolas, os veneninhos aí que jogam no campo, estão sendo utilizados para abastecer o exército russo. Tem também alguns. É, como é que é o nome agora? Agora bateu um branco aqui. Esse pessoal que trabalha, franco-atiradores, mercenários. Mercenário. Mercenários sírios, afegãos, enfim, do mundo ali do Oriente Médio ali que estão atuando na frente russa As tropas contra a da Coreia do Ucrânia. Norte foram realmente retiradas do campo de batalha? Estavam lá na região Olha, de Kursk, né? eu não escutei isso, né? Não li sobre isso. Eu sei que eles estavam tendo assim sérias derrotas, né? Sim, sofreram Grandes fortes derrotas. baixas, né? Pelo que eu vi. É, é. E um outro detalhe Então, que eu vi também é que eram tropas muito fanáticas, né? Quase suicidas, porque afinal de contas foram e lá para por todos os ordem efeitos, foram para lá por ordem para do todos, ditador deles, né? E eles adoram o sim, ditador deles como um deus, né? e para todos os efeitos despreparados, né? Sim, sim. Nunca tinham lutado numa guerra de verdade. Uma coisa é treinamento intensivo, outra coisa é uma guerra de verdade. E ali eles pegaram um grupo extremamente preparado, porque vamos considerar a Ucrânia tem o melhor exército da Europa, da Europa, tirando a Rússia. Porque para eles Polônia, enfrentarem e segurarem os russos, eu não sei se as tropas da OTAN conseguiriam fazer isso sem a ajuda dos Estados Unidos. a Polônia tem um bom exército também, né? Ela tem se preparado bastante. É, mas é aquela história, né? O mesmo caso da Coreia do Norte, né? Uma coisa é você ter um contingente bom, bem equipado, se preparando, outra coisa é você estar já na realidade, no campo de batalha e tendo de inovar, é, criar alternativas, porque se o equipamento mais avançado em termos tecnológicos não funciona, você tem de ir para o canivete. E é uma luta de sobrevivência daí, né? Então, muito difícil, porque os ucranianos, em alguns momentos, eles tiveram de fazer isso, né? Usar a criatividade para poder sobreviver. E nisso aí eles superaram os russos, né? Porque os russos estavam, a maior parte das tropas parece que estava sem muita vontade estava obrigada a ir para frente de batalha. Pelo menos é o que falam alguns que foram presos, né, dizendo que na realidade não gostariam de estar ali. E tanto que o maior contingente de pessoas que fugiu foi muito mais da Rússia, de homens que fugiram do serviço obrigatório, das, das convocações, né, do que os ucranianos. Eu vi ucranianos fugirem, eu vi pessoalmente. No embarque que nós tivemos na saída da Ucrânia, né, nós fomos até Istambul para fazer um curso, e quando estávamos lá houve a invasão, e aí nos avisaram que não poderíamos mais retornar para nossa casa, que as passagens tinham sido, os bilhetes tinham sido cancelados. Então, nós na viagem que nós vimos muitos sendo retirados pelos pais, gente que tinha dinheiro, posses, tirando os filhos em idade militar para fora do país. Então, houve deserção das duas partes, mas acho que da parte russa a vontade de lutar é bem menor. Sobre essas deserções e fugas, enfim, eu vi uma reportagem, salvo engano, da BBC, né? Aí você pode opinar melhor sobre isso, falando de como há corrupção envolvida nisso aí, subornos, né? E aí eu aproveito para Sim, pedir para você comentar sobre toda essa questão maior da corrupção no governo ucraniano, né? é, a,
a Ucrânia, já no início, o governo tratou de implantar a lei marcial. Uhum. Que A é por lei isso que, inclusive, marcial não pode exige. ocorrer eleições, né? Que o Trump vem criticando o Zelensky, né? E a gente sabe que a... Aí sobre isso a gente vai falar lá em seguida, porque o É, Zelensky falou hoje, está em notícia no mundo inteiro, isso. que ele trocaria a paz, renunciaria em Em troca da troca da paz, né? paz, né? Mas na época ele decretou a lei marcial, então pessoas de 18 aos 59 anos deveriam estar prontas para serem convocadas. Essa idade não diminuiu, não, Rubem? Ele manteve em 59 anos? Parece que diminuiu, aumentou, houve algumas mudanças que eu sei, Algumas eu não mudanças, sei né? exatamente da idade, Aham, mas houve mudança nos critérios. Por exemplo, homens que tinham 3 filhos, os homens que tinham 3 filhos, eles poderiam sair do país, tá? Quem tinha 2 filhos, não. Professores universitários com titulação máxima, né, também não eram obrigados a ser convocados e poderiam sair do país, com a condição de que, ao acabar a guerra, voltassem para as suas funções anteriores como pesquisadores, como professores nas universidades. Que eles não queriam mandar professores de universidades para frente de batalha para não perder os seus cérebros, né? sim, sim. O corpo pensante do país. Então, são essas alterações que eu soube, né? Eles estavam convocando, assim, já obrigatório a partir dos 25 anos, Aham, e no final do ano passado eles diminuíram isso para 21 ou 22, se eu uhum, não estou enganado. Não sei a idade máxima, se diminuiu, isso eu já não sei. uhum, Agora, quem tem 18 anos não significa que pode sair do país. Não, você sim, está é como se estivesse na reserva, está na ali reserva. aguardando o momento de ser convocado. Tá? Entendi. É, agora voltando, entrando naquela questão, então hoje a grande notícia, né? Você que, inclusive, eu não tinha visto isso, né? Porque foi algo que entrou agora nos Agora, jornais. né? De manhã cedo não tinha ainda, era a notícia de ontem. E sair em todos os jornais, inclusive da Ucrânia, né, o que dá credibilidade, né, que é verdade, de que o Zelensky falou que podia trocar o cargo dele pela paz. Só que o único jornal que deu um adendo a mais, um pontinho a mais, foi o Kiev Post, dizendo que nessas condições também deveria a Ucrânia entrar, ele abriria a mão se a Ucrânia também entrasse na União Europeia e na OTAN. Então, são alguns pontos. Eu acho que não é um pacote, esse é um pacote mais completo do que o que estão falando dos outros jornais, inclusive aqui do Brasil, né? De que simplesmente decreta-se o cessar-fogo, para-se as hostilidades, o país faz acordo de paz com a Rússia e ele sai da presidência. Não é bem assim, né? Tem esse outro dado aí que foi omitido nos outros veículos, né? Que é a Ucrânia entrar na OTAN e na União Europeia. A Rússia não aceita que eles entrem na OTAN. De repente, abre a mão para entrar na União Europeia, porque é questão comercial, é questão política que não envolve capacidade militar, né? É mais de relações diplomáticas, né? De repente a Rússia, mas eu acho Mesmo, difícil. A Rússia não quer que entre nem na União Europeia. sim, e mesmo Inclusive, isso foi uma entrando, fala do Lavrov no encontro que ele teve com o representante dos Estados Unidos, o general Kellogg, sobrenome interessante, Kate Kellogg,
ele disse não, inadmissível, não aceitamos isso. Então, vai depender de outros acordos dentro da Rússia, né? Inicialmente eles falaram não, mas pode ser que com a renúncia do Zelensky aí haja uma, uma concordância em relação ao acordo, um consenso, né, em relação a essa parte da Ucrânia poder entrar na União Europeia. Porque é importante, eu acho muito mais importante a Ucrânia entrar na União Europeia do que na OTAN, por causa da reconstrução do país. O país está arrasado. Tá praticamente 80%, 90% da infraestrutura está destruída. Então, é extremamente importante que eles tenham um certo amparo econômico aí para poder reconstruir o país. Isso eu acho que a Ucrânia tem que colocar no papel, no acordo mesmo. Como estão os territórios que a Rússia anexou? Ela tem apoiado o desenvolvimento daquelas áreas, né? Não, está tudo destruído. Eles estão em batalha. É pilhado mesmo. É. Não tem. A cidade de Donetsk, estava entre as 5 maiores da Ucrânia, imagine uma cidade que tem, eu não tenho nem ideia do tamanho de Donetsk, porque Kiev tem 3 milhões na região metropolitana, na capital. Kharkiv, que é a segunda cidade, mais ou menos 800 a 1 milhão. A terceira, se eu não me engano, é Odessa. Depois tem Lviv. E aí Donetsk, olha, se tiver 300 800. mil, Aqui está não, constando, aqui, joguei no Google, 893 aham, mil, arredondando, 893 mil. mas praticamente mais da metade da população já vazou de lá. Uhum. Não está lá. E a cidade está destruída. Agora, imagina, uma cidade de 800 mil, uma cidade relativamente tem um tamanho considerável de respeito, né? Sim. Então, E a Crimeia, que foi essas. reanexada em 2014, a Crimeia nunca foi muito afetada, né, assim, pelos conflitos, né? Não, porque os conflitos ocorreram, os mais intensos aí ocorreram foi a destruição da ponte, né? Aham. Ela foi parcialmente, né? Não foi totalmente É, destruída, não, parcialmente, isso aí você reconstrói rápido, né? e a infraestrutura daquela região também não foi tão abalada, né? É. E a Uhum. população também não teve nem como sair de lá, porque os Sim. russos tomaram tudo e o pessoal ficou refém mesmo, né? Diferente do que ocorreu em outras regiões, né? E voltando ao tópico da corrupção, Rubem, Tá, tem sido um é, tópico da propaganda a russa, né? Ucrânia é Mas realmente existe corrupção, um bastante, dos né? países praticamente assim como no Brasil, né? Só que no Brasil a corrupção e os valores, as cifras comparadas com a da Ucrânia são cifras galácticas, É, universais. sim. É, não tem nem como comparar. Mas a corrupção existe. Então, só para vocês terem uma ideia, eu acho que já contei essa história, mas acho que vale a pena lembrar, o pessoal ter uma ideia, quando eu fui tirar a documentação, a identidade, que é o registro de permanência, de permissão de permanência no país, que o americano chama de permit, né? Então, você recebe uma identidade, deixa até ver aqui, eu vou pegar aqui para mostrar na tela aqui. É, deixa eu ver aqui, eu mostro. Então, o, é esse aqui, é um, é um cartão, como cartão bancário, né? Qualquer cartão.
É Então, praticamente o nós tivemos, mesmo de Portugal. Eu que vivi em Portugal, é muito parecido, o título de nos Estados residência. Unidos também é a mesma coisa, né? Aham. É, nós tivemos de passar por 4 ministérios. Eu não lembro exatamente quais foram: Ministério do Trabalho, Ministério das Relações Exteriores, Ministério dos Negócios e alguma coisa a mais, e um outro ministério lá, específico, que eu não lembro o nome. Não existe algo semelhante aqui no Brasil, não vi algo semelhante nem nos Estados Unidos, nem na Turquia, mas eles tinham esse ministério para emitir esses documentos aqui, tá? E nós fomos 2 ou 3 vezes lá, e eu me lembro que na última vez, quando nós fomos tirar as fotografias, fazer assinatura, registrar impressões digitais, e na hora lá saía já o documento. Eu me lembro que a pessoa que estava nos guiando, que era a chefe do RH, ela entregou uma série de papéis, e embaixo dos papéis eu vi que estava uma caixa de bombons, e abaixo da caixa de bombons uma, um maço de notas, dinheiro, né, para as 2 funcionárias daquela sessão. E quando nós estávamos saindo, deu tudo certo, recebi esse cartão aqui, aí eu agradeci da forma mais polida que tinha, e lá fora eu levei uma chamada, uma descompostura, né? É, ou como se diz no Brasil, eles levou uma mijada, né? Da chefe do RH, dizendo que jamais deveria ter falado aquelas palavras. Eu falei, puxa, mas que ser educado, agradecer. Falou, não, a gente não fala essas coisas para quem é corrupto. Aí eu fico pensando assim, né? A gente entende que corrupto e corruptor têm o mesmo nível, né? Sim, sim. Mas lá não. Que coisa. Lá o que recebe está no nível mais baixo em Que coisa. E, opa, serviço, né? Então, depois eu comentei isso com um colega, e ele disse que ele falou assim: você teve sorte, porque se você viesse aqui há 20 anos, né, quando ainda o comunismo estava vigente, é, você teria de passar não por 4 ministérios, mas por 29, para ver o nível, o quanto eles cresceram, diminuiu bastante. E uma das pautas do Zelensky era acabar com a corrupção. Só que com a guerra, isso aí não deu certo. Muita gente pagando para os escritórios de seleção e convocação de soldados para não serem convocados. Inclusive, o Zelensky andou demitindo no ano passado vários prefeitos e chefes desses escritórios, militares, civis, que estavam aceitando propina para não convocarem determinadas pessoas, né? e sobre essa corrupção envolvendo os militares, você acha que isso chega a ponto de ter algum reflexo na guerra? Você acha que, por exemplo, se não houvesse tanta corrupção, os ucranianos poderiam estar melhor nesse conflito? Pois é, ele trocou 2 vezes o alto comando, né? Então, não há muita clareza a respeito dos motivos, as justificativas. Foram dadas várias. O fulano já estava 1 ano e meio na frente de batalha, estava na hora de dar um descanso para ele. Aí manda o camarada lá para ser embaixador ou adido militar em Londres. É, como quem diz, vamos ficar monitorando o sujeito, né? Não vamos deixar ele muito livre, né? É, e agora tem um novo comando, e ele mudou também o ministério, parte do ministério,
e algumas informações que eram vazadas, principalmente para jornais estrangeiros, é de que as trocas, as mudanças foram feitas por causa de corrupção mesmo, né? Uhum. Então é difícil para alguém que tinha uma proposta de combate estar sozinha nesse meio. Eu acho assim, eu tenho pena dele, né? Eu tenho pena dele porque em algum momento a casa vai cair, né? Em algum momento, opositores ou os inimigos, né? Ou alguém mais interessado que tenha mais força vai pegá-lo, né? E isso aí já ocorreram várias tentativas desde que nós fomos para lá, tentaram matar ele várias vezes. Eu soube que ele recebeu ajuda da CIA em termos de informações e tal, justamente para ter sua vida resguardada. A CIA informou, né, a segurança dele, né, sobre as tentativas da é, Rússia de eliminá-lo, né? mas eu não confiaria na CIA. A CIA é o tipo da instituição que joga dos dois lados, né? Conforme a balança pende, eles vão para o lado que é do maior interesse. Então, ele tem tido até agora uma proteção considerável, né? Muito bem feita, mas isso aí tem um limite, né? Nem todo mundo consegue ficar totalmente protegido durante tanto tempo e no meio do fogo, né? E ainda mais alguém que viaja bastante, né? E viram que dois dos ministros que morreram em circunstâncias estranhas, né? Acidente aéreo. Então, e ainda mais voando dentro de um país que não tem hoje a aviação comercial funcionando direito. Aliás, eu acho que não está funcionando nada, não é nem direito, não está funcionando nada. Então, imagine você voar é um risco muito grande de ser abatido por qualquer força, né? Lembrando que quando começou a invasão propriamente, lá em 2014, não sei se foi naquele ano mesmo, ou pouco depois, teve um avião civil abatido, pelos Sim, o russos, avião né? da Malásia foi lá na região do Donbass, né? Foi hoje se sabe o material era equipamento russo, né? Mas estava sendo usado. Agora, se colocaram na conta desse sujeito, ele teve de assumir para que outros ficassem isentos, escondidos, aí não se sabe. Colocaram na conta de um rebelde, né? Um rebelde a favor da independência lá do Donbass, naquela região de Donetsk e Luhansk. Então ele que acionou lá o equipamento, o míssil, e o míssil explodiu fora, né? Ele jogou, um míssil diferente, né? Ao chegar próximo ele explode e peças atravessam a fuselagem do veículo, né? Do avião, né? E aí o avião caiu, né? Logicamente pessoas são feridas, no caso ali ele atingiu bem a cabine, né? E aí morreram 200 e poucas pessoas, a maior parte de holandeses que estavam indo tirar férias na, lá no sul da Ásia, né? Uhum. E esse aí foi um caso, né? Isso. E teve aí mais recentemente outro, né? Que envolveu também a guerra, né? Além de Uhum. aviões, além de transportes militares de autoridades, que também foram vítimas de, de artilharia desconhecida, né? Não se sabe da onde, né? Sim. Rubem, eu consegui compartilhar a tela aqui. Você gostaria de comentar algumas dessas mídias que você enviou? Esse Esse vídeo aí aqui, esse é um vídeo.
Esse aí foi durante a comemoração dos 30 anos da independência, em 2021, 24 de agosto. Esse foi o último voo, apresentação assim, num show, né? Um evento do gigante, né, da aviação, Antonov, o maior deles. Nós registramos isso aí. E aí tem um outro vídeo em seguida, que é ele, o outro menor, é menor, ó, pousando no aeroporto que ficava próximo de casa. Aqui é a vista da nossa janela, da cozinha. Então, o avião, o Antonov, ele pousava ali, e foi justamente aí que se iniciou a invasão, né? Nesse aeroporto, aí, o aeroporto Antonov, foi que eles iniciaram há 3 anos a invasão. Eu ouvi um número aproximado de 1 milhão de mortos. O que que você acha desse número, Rubem? Sim, já escutei esse número aí, 1 milhão de mortos dos dois lados, né? Dos dois lados. Juntando, é mais ou menos isso, talvez 500 mil, 500 a 500 aí. Não tinha outro número que dava conta de mais mortos do lado dos russos, mas eles não, a contabilidade é de mais mortos militares do lado dos russos, menos militares ucranianos, mas muito mais civis ucranianos do que civis russos. Normalmente o invasor acaba pagando um preço maior, né, do que aquele que é invadido, que está no seu próprio território. A Rússia cometeu muitos erros no início dessa invasão, inclusive perdendo em parte o elemento surpresa, o fato de o Putin estar cercado de cupinchas, né, de puxa-sacos, uma vez que ele é ditador e não há ninguém ali com coragem suficiente para contrariá-lo, e cometeu vários erros no início. Mas mais recentemente parece que a Rússia aprendeu com esses erros e ela tem se dado bem, principalmente na defesa, né, daqueles territórios que ela já conquistou, né? O que que você diz sobre isso? Agora aí tem uma guerra de narrativas, né? Porque, para todos os efeitos, a Ucrânia diz que está com vantagem a partir do momento que eles invadiram um pequeno, um pequeno território fronteiriço da Rússia, né? Tomaram uma cidade ali, Kursk, e de vez em quando eles bombardeiam estações militares, quartéis, aeroportos, estações de energia próximos a Moscou, inclusive já bombardearam edifícios residenciais em Moscou, mas eles dizem que são residenciais onde estão moradias de militares e de pessoal do governo, né? Bom, aí é uma coisa estranha, né? Porque, para todos os efeitos, tem os familiares, tem civis, né? Sim. E também, agora, a Rússia, ela tem resistido porque a Ucrânia não tem mais o suporte que recebeu antes para poder retomar aqueles territórios do leste, Uhum, principalmente da parte sul do Rio de Dnipro, uhum, que é a região de Kherson, Zaporizhia, onde está a usina, Odessa, né? A região próxima ali ao Mar Negro. Então, isso aí eu acho que eles vão tentar requerer nos acordos e que a Rússia fique apenas com a região fronteiriça no leste. Não sei se os russos vão abrir mão, não sei. Mas a Ucrânia depende dessa região aí, porque é aí que está o maior potencial energético deles, né? uhum. Então eles precisam. Nós estamos aí prestes a terminar o tempo aqui, mas a gente pode abrir um outro link, né? Até para você comentar essas próximas mídias aqui. É, Uhum. o que que você diz sobre aquela proposta? Eu rio porque, assim, né? É triste, né? Por um lado. Aquela proposta do Trump Dos de minérios? tomar.
tomar as minas, enfim, explorar ali, pelo menos ter Bom, os dividendos, vamos dizer assim, de 50% dos recursos minerais da Ucrânia, em troca do apoio militar. então você e aqueles que já escutaram as nossas lives aí nos anos anteriores, você lembra que eu falei que o maior interessado nesse negócio aí eram os Estados Unidos, Estados Unidos, sim. tanto quanto a Rússia. Uhum, E ele agora não quer perder o investimento que foi feito. uhum, Então, dizer assim, muita cara de pau dos camaradas, realmente é, mas a Ucrânia devia estar ciente disso, que não ia sair de graça isso. sim, sim. E ainda sobre a corrupção, né, lá na Ucrânia, é verdade assim que uma boa parte dos recursos que saem dos Estados Unidos não saem em cash, né, saem em equipamento militar, né? Você acha E que acaba voltando para o crime organizado no México. isso que eu ia falar agora, né? Existe aquele filme do Nicolas Cage, O Senhor das Armas, que inclusive no filme ali é um ucraniano, né? Diga-se de passagem, Exato, exato. que eles acabam vendendo o butim ali das Forças Armadas da Ucrânia soviética, né? Ocorre o desmantelamento da União Soviética, o sujeito se torna um grande traficante de armas, né? Os generais, junto com os generais, vão saqueando simplesmente o poderio militar do próprio país e, no caso lá do filme, eles vendem principalmente para africanos, né? Países africanos e tal. No caso da É, Ucrânia atual é principalmente para o México, você está falando, né? os narcotraficantes do México, narcotraficantes da Colômbia, da Venezuela, têm vendidos, porque como é que você acha que o Iêmen está se armando? Também é outro. A turma da Palestina, Uhum. por mais que eles tenham uma certa relação com Israel, mas na hora do crime, bandido não quer saber. É cliente, É, ideologia é outra coisa. Né? sim. E esse termo, o termo máfia, que é muito conhecido da Itália, né? Uhum. Mas na Ucrânia ele se tornou assim algo praticamente faz parte do vocabulário, inclusive vocabulário jocoso. Uhum. Então, só para ter uma ideia, quando estávamos numa reunião lá no Instituto Ucraniano de Humanidades, que é a maior instituição de ensino superior da igreja, de vez em quando sai assim, por uma questão de quebrar o gelo, né? Alguém falava assim, pelo jeito nós temos que acionar a máfia. Que coisa, hein? Eu entendia que era no sentido assim de acionar os amigos, né? Vamos jogar juntos, né? Vamos nos Sim. unir. Né? Aí já diz assim, fulano faz parte da máfia tal, ciclano faz parte da máfia tal, no sentido de famílias, né? Tornou Máfia. algo Inclusive a maior comum. pizzaria de Cave se chama Uhum. Máfia. Que coisa. Eu Gente, tive o prazer vai de ir cair lá. agora. Vai cair a nossa transmissão, nessa primeira parte, mas eu vou gerar já o link, tá? Para a segunda Tá parte bom, aqui da nossa conversa. Até já. ok. Um abraço.